E eu vou conversar agora com o Dr. Roberto Zabaleta. Tenho o prazer de receber o Dr. Roberto aqui, que é especialista em longevidade saudável e também em modulação hormonal. Mas a gente estava comentando fora aqui dos bastidores aqui com o Dr. Roberto a questão da imunidade, né? E a questão também do que acontece quando uma pessoa contrai aí a Covid-19, o coronavírus. Muito boa tarde, doutor. Obrigado pela presença. Boa tarde, Cláudio. O prazer é todo meu, uma satisfação estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Doutor, a gente tem aí, você tem como especialização a questão da longevidade e a questão também da modulação hormonal. E a gente estava comentando sobre a imunidade das pessoas, que é um grande medo hoje em dia, como se imunizar. E tudo passa também por uma série, começa pelos pequenos hábitos, né, doutor? É verdade, né? Então, a imunidade, né, da pessoa, ela é muito dependente, assim, dos seus hábitos de vida, né? Tanto hábitos alimentares como de exercício físico, né? A gente sabe que o músculo, ele é uma grande fábrica de medicamentos, né? Através do músculo, quando sinalizado, o músculo ele é capaz de liberar mioquinas, que todos esses remédios são consagrados para a longevidade, captopril, propanolol, aécios, metforminos, antidepressivos, eles vieram de substâncias que são derivadas do próprio músculo. Então, o músculo, a gente, quando se exige fisicamente, é a nossa máxima capacidade, assim, de ter uma longevidade, de ter uma melhor imunidade, né? Então, às vezes, as pessoas precisam se exercitar de uma forma diária, rotineira, que é o melhor medicamento que a pessoa poderia consumir, é o que ela pode produzir, né? O que o seu próprio corpo pode produzir por ela, né? Ah, que bacana isso, porque realmente eu ouvi falar que, por exemplo, o corpo humano não foi feito para ficar parado, né, doutor? Até a água na calçada parada, ela estraga. É verdade, então, assim, é verdade. A gente precisa não somente se manter em movimento, mas é uma questão de sinalização de grande quantidade de músculo, né? Então, eu costumo incentivar bastante meus pacientes a fazer prática de yoga, né? O yoga, não necessariamente a pessoa está em movimento, mas o exercício de sinalização de músculo, né? Sim. As pessoas estão liberando, são 448 peptídeos que a pessoa libera quando sinaliza o músculo, né? Às vezes yoga a gente não dá muito, não é um exercício físico. Sim, é uma via de mão dupla, né? Assim, é o corpo liberando esses 448 peptídeos e o cérebro, né, tendo esse entendimento que está sendo exigido fisicamente, e outra, né, a pessoa tem essa percepção que está fazendo alguma coisa boa para si. E isso é fundamental, né? Essa sensação é gostosa, coisa boa, aquele banho pós-exercícios assim, né? E realmente libera sensações agradáveis para o organismo, né, doutor? O corpo, né, da gente, quando o músculo, quando sinalizado, ele tem uma sinalização, né, cerebral, né, que isso faz com que a gente libere neurotransmissores, uma sensação de bem-estar e aumente a nossa autoestima, a nossa confiança. Então, essa questão, esse trabalho diário de se exigir fisicamente, a gente vai modulando e mostrando para o nosso cérebro, nos encorajando, aumentando o nosso potencial das nossas atividades diárias, né? A gente se torna mais positivo, mais confiante. Sim, é verdade. E o doutor Roberto, acho curioso, que eu já notei nas redes sociais ali, o doutor Roberto fala muito nessa questão dos hábitos e deixa os remédios. Hoje em dia a gente tem o doutor Google, né, que todo mundo vai lá e que é um problema, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado, a automedicação, né? Porque o sujeito, cada pessoa tem um organismo, tem que consultar um especialista e receber um diagnóstico. O doutor Roberto tomou lá não sei o que e tal, ficou o outro lá, tomou aquilo lá, deu certo, eu vou tomar também, pego uma receitinha ali e tal, vou numa farmácia que não tenha, né, tanto rigor. Isso também é perigoso, né, doutor? A gente tem que ter um entendimento, assim, de que do que é bom pra gente não é a mesma coisa que é bom pro vizinho. Sim. Né? Quando a gente procura um especialista, ele vai conseguir nos orientar de uma forma mais objetiva o que realmente serve para a gente. Sim, né? sim. Normalmente esses remédios que são realmente liberados, né, para o uso, tanto paracetamol, analgésicos simples, enfim, e suplementos. Que são aparentemente inofensivos. É difícil que a pessoa venha realmente ter algum tipo de problema se fizer o uso como orienta o fabricante. Agora, a gente estaria
somente tapando os buracos. Paliativo. Eu sugiro que a pessoa realmente procure realmente a origem, a causa que provocou esses sintomas. Muito bem. E não só procurar tapar o buraco e suprir, né, resolver o sintoma que acabou sendo desencadeado. Né? Muito bem. E a questão, voltando ao exercício físico ali, de fato o exercício físico ele pode ser um aliado para a imunidade. Agora a gente está na época da Covid, depois o doutor vai falar mais sobre isso também. A questão, a gente está chegando aí as vacinas, né? As primeiras doses de vacina, já tem muita gente imunizando, está começando pelos idosos, que eu acho extremamente importante, né, doutor? Todos desses 448 peptídeos, né, que são liberados pelo músculo, existe a interleucina 6, a erisina, decorina, são várias mioquinas realmente que têm essa ação de melhora da imunidade. Agora existe um hormônio que realmente é um hormônio esteroide, não é uma vitamina, é conhecida como a vitamina D, né, mas é um hormônio esteroide que tem um papel fundamental para a melhora da imunidade. Né? A vitamina D, com o passar dos anos, a gente foi produzindo cada vez menos, porque as pessoas estão cada vez menos expostas ao sol. A gente sabe que o Covid, né, é o terceiro Covid que existe, né, que está acontecendo. Em 2002 teve a SARS, depois veio a gripe do Oriente Médio, já veio a salmonela, já veio a chikungunya. Então são várias epidemias que vêm acontecendo a cada 3 anos, mais ou menos, que acometem a população, principalmente voltada a uma baixa produção de vitamina D de uma forma geral. Né? A vitamina D, no momento que a gente coloca dentro de parâmetros de laboratório, a gente está se identificando com a média da população. Agora, a média está muito baixa. A gente deveria realmente, de uma forma geral, estar produzindo mais vitamina D do que a gente está produzindo. Né? E a gente tem essa questão também, propriamente dita, falando da Covid, então, doutor, que é a questão que a gente estava falando ali, que muitas vezes assusta, que, por exemplo, quem contrai a Covid ali, normalmente vai para o hospital para o tratamento e já sofre a intubação. Por que isso acontece muito, doutor? O Covid, a gente aprendeu, né, que ele acomete, são várias questões que acometem o corpo da pessoa. Uma delas é que altera a especificidade, né, a secreção pulmonar. Gera como se fosse uma pneumonia, só que em vez de ser bacteriana, é uma pneumonia viral, que condensa o pulmão e a pessoa evolui para uma insuficiência ventilatória e por isso da necessidade de intubação. Agora, esse é só um dos problemas que o Covid pode provocar. Ele existe um acometimento neurosensorial, que a pessoa perde o olfato, né? Isso. Questões. Existe o acometimento do hipotálamo, da adrenal, da hipófise, da tireoide, através de um recrutamento de linfócitos, né? A hipotálamo tem receptor de angiotensina, que isso qualquer tipo de processo inflamatório poderia desencadear uma série de problemas hormonais. Então a pessoa evolui por uma baixa de energia, comprometimento de produção de testosterona, compromete a fertilidade e principalmente o que eu tenho visto, que tem sido um pouco negligenciado, as pessoas acabam se voltando muito nessa questão somente de necessidade ou não de intubação, mas alteração da coagulação sanguínea. Muitas das pessoas que tiveram Covid apresentam uma alteração da coagulação sanguínea e um risco secundário de AVC, de parada cardíaca. Depois de ter pego o Covid, mesmo tendo resolvido já a doença, elas seguem com essa alteração da coagulação sanguínea e tendo esse risco de ter outras doenças também muito graves. Então, a gente identifica isso em exame de laboratório, tem como se organizar isso, se faz um tratamento, né, com anticoagulante, né, às vezes precisa fazer injeções subcutâneas, usar por um período, mas se resolve para a pessoa não seguir com esse risco aí de ter também uma doença muito grave, um AVC, uma parada cardíaca. Sim, importantíssimo. E achar que está curado, né? Achou que está curado, não faz mais nada, não faz nenhum exame, não faz mais nada e depois é surpreendido por uma situação dessa. Que interessante, doutor. E a questão também ali hormonal também influencia, você falou ali, eu vi ali a questão até da fertilidade também? De diferentes formas, o vírus, ele gera um processo, um recrutamento de linfócitos de adrenal, então diminui a produção de cortisol, baixa de energia, existe o acometimento da célula de Leydig, produção de testosterona, diminui a fertilidade, existe o acometimento também da conversão de T4 em T3,
que é o hormônio biologicamente ativo. Então, a gente vê a tireoide com TSH em níveis normais, mas a gente percebe uma dificuldade de conversão nesse outro hormônio, e T3 é o hormônio biologicamente ativo para produzir ATP, a energia. Então, a pessoa fica depois com essa sensação de cansaço, pode ser tanto por baixa de testosterona, como de cortisol, como também de T3. E quando a gente não tem um T3 em níveis ótimos, a gente não gira no ciclo de Krebs, né? Então não tem essa boa condição de produção de ATP e cai no ciclo das purinas, produção de ácido úrico e gota. Então, a gente chama de um lixo tóxico. Então, são várias sequelas aí, né, que realmente o Covid tem essa capacidade de provocar no organismo, que não é só essa questão de a pessoa ser entubada ou não. Sim, né? Que todo mundo presta atenção nisso. Então, é fundamental para todo mundo que está nos assistindo agora, muita gente teve a doença, se curou ainda bem, que faça exames, que consulte um especialista. Eu sugiro, né, que a pessoa faça um exame de sangue e dose, né, o dedímero principalmente, né, e o tempo de coagulação sanguínea. Se alterados, aí realmente a pessoa precisa ter um tratamento para evitar um infarto, uma parada cardíaca, né? Então, assim, se a pessoa, na medida que ela supera a doença e não tem mais sinais clínicos, essa sensação de esgotamento, enfim, a pessoa precisa ver essa questão. Se não ficou com algum risco de ter realmente um infarto, alguma coisa que... Aí isso aí não é sintomático, a gente só consegue identificar com o exame de laboratório mesmo. Isso é importante falar, muito importante. E a questão da idade também, a gente vê que acomete mais pessoas com mais idade, mais atenção com mais idade, isso é verdade, doutor? Assim, o organismo, né, ele tem a questão da imunidade acaba prejudicando principalmente as pessoas mais velhas, né, porque a nossa imunidade é principalmente assim, não é o vírus que mata a pessoa, é o próprio organismo querendo combater aquele agente agressor que acaba matando a pessoa para matar o vírus. Importante né? Então, a pessoa mais velha, não é que ela tem uma piora da imunidade, né? Mas ela tem de uma forma mais reativa, né? Ela agride mais e acaba atacando a pessoa mais ainda. Né? Então, o vírus, para se defender, acaba agredindo o organismo. A pessoa, para se defender do vírus, acaba atacando o organismo. Assim, o que é fundamental, né, é o uso da vacina, tá? A vacina realmente... Queria falar isso também como médico, doutor, como uma comunidade médica, aí falar um pouco, porque a gente ouve muito até dos colegas aí, os meus... Né? É fundamental, né, que se tome a vacina. Né? A vacina é fundamental, de uma forma geral, assim, para a gente já ter existe a imunidade inata e a imunidade adquirida. No momento que a gente faz essa vacina, a gente já prepara o organismo para, se caso receber esse agente agressor, a gente já esteja preparado para conseguir combater essa doença. Então, isso é fundamental para todo mundo. Né? E a gente, voltando à questão do exercício físico, também tem aquela questão que muita gente fala da idade, né? Eu não tenho mais idade para fazer. Isso aí é coisa da gurizada de academia. Eu vejo que o doutor Roberto lá posta fotos lá. Isso aí é mito também, né, doutor? Não tem idade para começar a fazer a prática de exercício físico, né? Não só para começar a fazer exercício físico, mas qualquer tipo de projeto da nossa vida, a pessoa pode ter 80, 90 anos, se a pessoa tem um projeto de vida, uma organização, uma construção, uma vontade de melhorar, é isso que mantém a pessoa viva. Eu costumo dizer para meus pacientes, né? Se a gente tem um projeto de vida e por acaso a morte bate na porta, a gente diz, espera, não só um pouquinho que eu ainda estou ocupado, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho uma vida para tocar. Então, essa questão do exercício físico, do hábito, se organizar com projetos, de uma forma geral, é fundamental para a pessoa manter uma mente saudável. Eu ia perguntar. Essa questão da exigência física, como eu falei, da sinalização central. No momento que a gente faz o exercício físico, não é só o corpo que a gente ajuda, mas a cabeça também. Né? Isso eu ia perguntar. A mente, é verdade também que a mente anda junto com o físico também, doutor? Com certeza. A pessoa que se organiza para se exigir fisicamente é uma pessoa que tem realmente um melhor raciocínio, a pessoa mantém um intelecto, uma mente mais saudável, uma longevidade muito maior, né? Se a pessoa é organizada em projetos, em construção e melhora de si mesmo. Né? Com certeza. E, doutor, a gente
fala muito ali, doutor Roberto, sobre a questão também, você falou agora em 90 anos, né? Muitas vezes as pessoas também se comparam com os outros também, com aquele modelo da academia, com aquele professor, preparador físico, né? Mas aí 90 anos, às vezes, pequenos exercícios também, né? Adequados. A gente uma vez falou sobre a prancha ali, que é fazer um apoio. Pequenos exercícios também dão essa sinalização para o corpo também, né? O exercício isométrico, né? Por isso o yoga existe há 5.000 anos. Então, assim, né, é muito tempo, né? E é uma questão de sinalização de músculo. No momento que a gente se exige fisicamente, pode ser um exercício isométrico, já existe essa sinalização central, né? E o nosso inconsciente tem essa percepção de que nós estamos nos exercitando. Não necessariamente a pessoa sair correndo 20 quilômetros, mas a questão, ficar 1 minuto fazendo prancha, por exemplo, a gente sinaliza grande quantidade de músculo e libera esses 448 peptídeos, essa fábrica de medicamento que não tenha, que seria realmente a melhor coisa que existe para o organismo, é o que o músculo pode produzir. Né? Então, assim, a definição de glândula é um órgão que produz um hormônio que vai agir lá em outro. Né? A nossa tireoide, ela está funcionando independente da nossa vontade. Agora, o músculo, ele só libera todos essas peptídeos, essas mioquinas, se exigido, mas não necessariamente destruído. A gente não precisa correr 20 quilômetros ou fazer o exercício tão destruidor para realmente liberar essa quantidade de hormônio. O exercício de prancha, os exercícios isométricos já tem essa capacidade de trazer saúde para a gente. Agora, evolução de quantidade de músculo através do exercício isométrico a gente não consegue. Claro. Então, eu sugiro para as pessoas intercalarem tanto o exercício de destruição de fibra muscular, né, o exercício resistido, como o exercício isométrico. Né? Essas duas coisas promovem essa produção de hormônio e melhora de saúde. Né? Sensacional. Remédios produzidos pelo próprio corpo, doutor. Pelo próprio corpo, né? Com certeza. Sensacional. E a questão também que a gente tem também, a alimentação. É verdade que a alimentação também tem que complementar também os exercícios físicos? Eu digo assim que a alimentação é 70%, o exercício é fundamental. Né? Os alimentos, a gente tem que ter um entendimento que são vários alimentos que são alergênicos. A gente acha que está tendo alguma opção saudável, mas na verdade não é tão saudável assim. Por exemplo, o leite, glúten, eles são alimentos que o glúten é um conjunto de proteínas que a gente não consegue quebrar até o nível de aminoácido. Então não é nutritivo, né? Não, a pessoa mesmo não tendo doença celíaca, aquela antigliadina positiva, aquela reação, dor abdominal, quando vai consumir um pão, um bolo, o glúten ele tem xenoestrógenos que eles aniquilam a nossa produção de testosterona, que o pico é pela manhã. Então, um pãozinho aquele pela manhã, por mais que não seja um produto que a pessoa não vá passar mal, a pessoa está comprometendo todos os seus hormônios através deles. Assim. Né? E eu não sabia, tem horários então específicos que o organismo se comporta? Sim, né? Através do ritmo circadiano, nosso organismo, dependendo dos horários, produz mais um hormônio, mais outro. O pico de produção tanto do homem quanto da mulher de testosterona é pela manhã. Então, se a gente come o pãozinho que tem xenoestrógenos pela manhã, a gente está aniquilando a nossa produção normal de testosterona, que o pico seria pela manhã. Então, se a pessoa for comer um glúten, é melhor ela comer uma pizza à noite do que o pãozinho pela manhã. É verdade, por causa dessa questão hormonal, né? Que a pizza à noite não iria comprometer tanto, né? Então, esse tipo de cuidado, né? A gente, através do conhecimento, do ritmo circadiano, a gente consegue associando a alimentação ao exercício físico, orientando, né, qual horário de uma pessoa fazer o exercício físico ou não, a pessoa também tem mais benefícios. Né? Olha, sensacional, doutor Roberto, eu adoro conversar com o doutor Roberto, olha, impressionante. E a gente tem a questão da imunidade, o exercício também pode gerar uma imunidade, doutor? Através da sinalização de músculo, a questão da sinalização do músculo. O músculo precisa ser sinalizado e não necessariamente destruído. Então, a pessoa sai correr 20 quilômetros, existe um aumento da frequência cardíaca, a pessoa tem um consumo de caloria, mas não sinaliza músculo de forma tão eficiente. Então, o exercício isométrico, por exemplo, ele sinaliza mais músculo e libera mais hormônio do que a corrida.
Então a gente tem que ver por que a gente está fazendo cada tipo de atividade física. Às vezes não está sendo tão eficiente. Né? Sim. A gente tem que ter um entendimento. Cada um tem a sua intenção. Né, não se comparar muito com os outros, se comparar consigo mesmo. Né? Exatamente, a ideia é essa. Que bacana, doutor. E a questão também, a gente falou da yoga ali, a questão da respiração também é muito importante, também, que é uma coisa que todo mundo faz, mas ninguém dá muita bola, né, doutor? Assim, até assim, eu costumo dizer para os pacientes assim, que fazem o consumo de bebida alcoólica de uma forma excessiva, cara, tu quer uma tonturinha, segura a respiração um pouco, né? Pode ver como já dá uma tonturinha. Já tá saudável de maneira, viu? Então, assim, tá aí, assim a respiração, o oxigênio, a gente se ficar 3 minutos sem oxigênio, a gente morre, então é muito importante. Sim. A gente pode fazer uso dele através da respiração, tanto para nosso benefício, né, em termos de chegar mais oxigênio na célula, né, respirando de uma forma mais profunda, né, e evitar, né, o consumo de bebida alcoólica, né, principalmente cigarros, drogas, enfim, que prejudica o nosso organismo como um todo nessa questão de oxigênio, né, de troca de gás. Desequilibra tudo. Desequilibra. Que bacana, eu gosto que fugir da remédios também, né? Fugir um pouco da automedicação também, que olha, como a gente agora nessa época da pandemia, o pessoal ficou em casa, ficou no computador e deu uma depressão por causa da questão também do isolamento também, né? Não físico, mas isolamento social, aliás, desculpa, isolamento físico, não social, porque tinha as redes ali. Mas a automedicação também, imagina, se fugir de drogas, de cigarro, de álcool, então a automedicação, então nem pensar, doutor. O remédio, ele é uma molécula que eu chamo que é extraterrestre, não existe no planeta Terra, é construído em laboratório. Então, no momento que uma molécula que não existe na face da Terra, né, construída, entra na corrente sanguínea, o organismo com certeza vai apresentar efeitos adversos. Então, o medicamento tem que ser bem indicado. Quando bem indicado, tem resultado. Claro. Normalmente, a automedicação, a pessoa está indo atrás a mais de acobertar um sintoma. É verdade. E acaba desencadeando outro. É verdade. Mas o ideal... Esconder o sintoma. O ideal é a gente procurar a causa, entender o porquê que aquilo está acontecendo e suplementar, mudar os hábitos para que isso não aconteça. Né? Muito bem. Para encerrar, doutor Roberto, a questão hormonal também. Se fala muito em hormônios de mulheres, né? Se associa muito a questão hormonal às mulheres, mas os homens também têm os seus ciclos hormonais também, né? A menopausa é uma pausa feminina de uma forma muito brusca, né? De uma hora para outra fecha a torneira, não tem mais hormônio, né? E isso eu acredito assim, eu acho muito cruel, né? O que a natureza é com a mulher, né? Nesse sentido. Sim. Hoje em dia tem como a gente fazer essa terapia de reposição hormonal e a mulher não apresentar mais todos os sintomas adversos associados à menopausa. Né? Agora, o homem também tem andropausa. Agora é uma pausa mais branda, né? O homem tem mais dificuldade também, por mais que comece a apresentar depressão, baixa de energia, baixa de libido, não associa essa queda hormonal. A gente tem também como identificar e promover uma terapia de reposição hormonal e o homem também não apresentar nenhum tipo de sintoma. Né? Entre elas, agora o pessoal vai rir agora, eu sei aqui da técnica, vai todo mundo rir, que eu vou falar que é um amigo meu e tal, mais velho e tal, que também muitas vezes o homem tem problemas com a questão da disfunção erétil também. Né? Isso está associado também a algumas disfunções hormonais também, e diz que necessariamente a pessoa tem que perder a qualidade sexual de vida quando fica mais velho, também isso também é mito, né, doutor? A mulher, né, a questão de libido da mulher, né, não é tão dependente dos hormônios, né? Do homem sim. Tá? Agora o homem também ele é muito visual, né? E às vezes até a questão de ser estimulado, assim, até com a pessoa produz mais hormônio, né? Então, antigamente tinha a Playboy, revistas assim, né? Que as pessoas tinham até um hábito de ver e tal, né? Visual. Isso, o hábito visual, né? Isso promove a produção de hormônio e a manutenção, assim, dessa longevidade do libido, disposição, né? Então, a pessoa, às vezes, acaba esquecendo muito dessa questão então, e promove, exatamente, então, esquece muito ocupado, trabalhando, não se estimula
estimula e diminui a produção de hormônio. E aí, à medida que ela voluntariamente, não, eu preciso pensar mais nessa questão, ou, conversar com a esposa, né, se colocarem nessa situação de isso também produz mais hormônio. Né, quebrar os tabus também, né? Que bacana. Doutor Roberto, como é que faz redes sociais, doutor Roberto? Tenho certeza que isso interessa muita gente. Deve chegar um monte de gente perguntando alguns problemas e dizer assim, mas foi um amigo meu, doutor Roberto, tal, eu queria ter uma dúvida. Para o pessoal tirar dúvidas, temos redes sociais aí, pessoal entrar em contato, doutor Roberto? O meu Instagram ali é Dr. Roberto Zabaleta, né? E pode também, através do site, Dr. Roberto Zabaleta, tem um site ali. E o telefone da minha secretária, para quem quiser conversar comigo particularmente, é 91 40 54 39. Maravilha. E aí a gente vai se encontrar e saber cada questão de uma forma mais pessoal. Mesmo. Com certeza. É melhor porque cada organismo é um organismo, né, doutor? Exatamente. Tá bom, nada como um diagnóstico daí adequado. Muito obrigado, doutor Roberto, viu? Principalmente pela parte ali da imunização, por também esclarecer a questão aí da imunização e também de como acomete a Covid-19, viu, doutor? Muito obrigado, o prazer foi meu aí. Obrigado, doutor Roberto Zabaleta. Então, aqui